day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Hoje nós vamos falar com os iniciantes, tá? Em cima desse livro aqui, novamente, né, pessoal? Logical Chess, Move by Move. Primeiramente, boa noite. Como você está? Eu quero saber como você está. Pessoal, dei uma sumidinha porque tava uma correria aqui na barbearia, né? Sei que você estava com saudade do Magrão, mas calma, que o Magrão está de volta. Um dia eu gravo um vídeo aqui da barbearia, eu mostro a barbearia para vocês. Mas agora, nesse vídeo, eu estou usando um tabuleirinho diferente e sim, é para mostrar que não precisa de tabuleiro chique para estudar xadrez, né? Esse tabuleirinho aqui é baratinho, ó, vem com damas extras, ele é oquinho aqui no meio, você tem uma caneta que se fura, tá? Essa pecinha. Mas eu acho que vocês acham aí na Amazon, no Mercado Livre, não sei. Essas pecinhas costumam ser um pouquinho mais caras, mas esse conjuntinho aqui com outras peças você vai acabar achando aí por 50, 60 reais. Então, propositalmente, eu coloquei esse tabuleiro para vocês. E olha, hoje nós vamos falar, eu separei uma partida aqui fenomenal, porque ela vai tocar em alguns pontos importantes para quem está iniciando, tá? Para quem está iniciando, você que aprendeu xadrez agora, né, tem dificuldade de desenvolvimento, de analisar a posição, ver o que a posição está te pedindo, né? Às vezes a gente, porque eu tinha essa dificuldade também, pessoal, né? Ver uma casa fraca, quando que uma casa é fraca, né? Que a posição está me pedindo, como que eu jogo com o rei no final, né? O que eu preciso fazer? Vocês vão ver que nessa partida, um dos lados vai ter um desenvolvimento merda e o outro lado vai desenvolver com muita perspicácia, tá? Então é uma partida do Van Villiers contra o Borovsky, né? O Znosko Borovsky, em 1907. As brancas vão ficar muito presas à formação Stonewall, porque eles vão jogar o ataque Stonewall, tá? Não confunda com a holandesa Stonewall. Stonewall é uma estrutura de peões. Enfim, isso é para outro dia. Mas veja que as brancas vão jogar errado nessa partida e as pretas vão levar melhor, mas vocês vão ver o porquê. O desenvolvimento ele não pode ser feito de qualquer jeito, tá, pessoal? Tem que ter um plano, tem que ter um porquê. Então vamos lá, ó. As brancas jogaram D4, tá? Abertura de peão dama, pessoal, é o seguinte, é um jogo, eu aconselho quem está começando a jogar peão rei, tá? Primeiro que é um jogo muito mais divertido, mais aberto, mais agressivo. Peão dama costuma ser um jogo mais fechado, mais posicional, mais lento, mas também leva a partidas muito interessantes. Peão dama é o seguinte, o cara vai querer colocar um cavalo dele aqui ou aqui, tá? Colocar um cavalo em E5 ou C5, né? Na hora certa, vai fazer o roque para a ala do rei, né? As torres vão controlar coluna aberta ou semi-aberta. Essa dama aqui, ela fica sempre aqui em C2, né? C2, D2 ou E2, tá? Tipo assim, ativa ela, mas não deixa ela longe de casa, tá? Os bispos vão ali ficar agindo ali nas diagonais chave, né? Vai cravar as peças, mais ou menos igual abertura de peão rei. As pretas aqui jogaram D5, tá? É mais direto ainda do que jogar cavalo F6, tá? São os dois lances que você mais vê nesse tipo de posição. Contra peão dama, gente, você que está começando, muita gente joga isso, tá? D5 ou cavalo F6. Por que, Hugo?
Porque o sonho das brancas aqui é jogar um E4 na hora certa, e olha que centro desgraçado que ela vai ter. Então, tanto o D5 quanto o cavalo F6 impedem o cara de jogar E4, tá? Agora, se você joga um cavalo F6 aqui, você pode estar tramando jogar uma ninja-índia, né? Jogar aqui. Você pode estar tramando jogar uma defesa índia do rei, até uma índia da dama, eu acho, né? Uma Grunfeld. Então você pode jogar muita coisa. Aqui o cara já foi mais direto. Talvez vai para uma ortodoxa ou vai transpor para alguma eslava ou semi-eslava, enfim. Você não precisa decorar esse tipo de nome. Mas é isso, ó. Já mandou o D5, segurou aqui. As brancas jogaram E3, um pouco passivo, tá? Numa abertura, né, que é o ataque Stonewall, é uma abertura que cada lance vale muito, né? Aqui, pessoal, contra peão dama, vocês vão ver muito isso daqui, ó. C4. O cara já estoura aqui, ó, C4, porque se você tomar, você abre mão do centro, né? Entende? Aqui o cara pode dar um cheque, retomar o peão, enfim. Você vai ver muito cara jogando C4, tá? E vai enfraquecer o controle central das pretas, né? Ou às vezes o cara não quer mostrar muito as garrinhas ainda, ele vai jogar um cavalo F3, vai. E vai deixar na manga se ele vai jogar uma catalã, enfim. Mas o cara jogou o E3, beleza. Aqui as pretas tomam a iniciativa, tá? E joga isso aqui é libertador, cara, ó. Contra peão dama, se você pode, sempre que você puder, joga C5, um lance de ruptura, tá? Nesse caso aqui, por causa do E3, foi bom, tá? Porque isso vai abrir a coluna C, tá? E para o uso da torre, né? E dá a casa de C6 para o cavalo, que é uma casa muito boa para o cavalo aqui, tá? Além de o peão C, que é esse peão aqui, ó, já entrou na briga pelo controle central, ó, já está atacando o peão D das brancas, tá vendo? O que as brancas fizeram? C3, tá? Aqui o cara está indicando que ele vai responder a captura, né? Tomando com o peão de C. Ó, se tomar, ele toma com o peão de C, vai ficar assim, né? Vai deixar a coluna C aberta também para torre e tudo mais, e vai manter os dois peões no centro. Então essa aqui é a ideia das brancas. As pretas jogaram E6. Por quê? Precisa proteger esse peão, tá? Hugo, como proteger esse peão? Abriu o bispo, concorda comigo? Ó? Abriu o bispo de F8, agora se tomar o bispo, está monitorando essa casa. Tá bom? E aqui o Van Vliet jogou bispo D3, tá? É uma diagonal boa, uma diagonal útil, né? Exerce pressão no centro, tá pronto para participar do ataque aqui na ala do rei e tudo mais. Eu não sei se eu, Hugo, jogaria esse lance porque tá vindo esse, né? E veja só que tristeza, aí você vai ter que perder um tempo com o bispo, concorda? Ó, não tem, então vai ter que vir para uma dessas duas casas e tal. Não sei se eu gosto desse lance, mas vamos ver. E aí, ó, como na maioria das aberturas de peão-dama, esse cavalo costuma vir para cá, porque esse peão ainda está aqui, ele espera a hora certa de jogar o C5. Veja que se esse cavalo viesse para cá antes, ele fica na frente, aí você não tem o C5, né? Aqui, como já jogou-se o C5, o cavalo pode vir para C6, tá? É uma casa muito boa, isso é uma oportunidade rara, então sempre analisa se você pode jogar um cavalo C6, tá? Que é muito bom, porque nesse caso, olha só como ele influencia no centro, né? Ele está monitorando duas casas centrais, ó.
Está atacando a casa de D4 e está controlando o E5 também. E mais para frente vocês vão ver, ele vai monitorar um outro setor importante. E aqui vem o lance, um dos lances da estrutura Stonewall, né? F4. Tá? Então essa estrutura aqui, ó, os peõezinhos em zigue-zague aqui, quando você vê esse tipo de estrutura, você reconhece muro de pedra, né? A famosa estruturinha muro de pedra. Só que aqui, ó, o branco percebe que ele fez 4 de 5 lances com peões, porque ele quer fazer a estrutura do Stonewall, né? Que depois esse cavalo vai vir para cá, enfim, que é a estruturinha do ataque Stonewall. Só que é o seguinte, além de que fazer esse tanto de lance de peão na abertura, de certa forma, é complicado, é perigoso, a escolha desse sistema, que o cara já está começando a atacar, já está começando, olha, jogou um F4 muito cedo aqui, já abre o rei dele, já vai começar a atacar muito cedo, as peças não foram desenvolvidas, tá? Então, gente, lembra o seguinte, tá? O cara aqui, ó, as brancas estão assumindo o risco, menosprezando o poder ofensivo do adversário, cuja força é igual, tá? As pretas não cometeram nenhum erro, então não tem como punir um erro de desenvolvimento, tá? Então, se o cara começar a atacar, fazer um ataque prematuro aqui, as pretas defendem fácil e o cara vai ter que recuar. Só que quando você recua, você começa a desordenar suas peças. Calma que vocês vão entender, tá bom? As pretas aqui jogaram um excelente lance de desenvolvimento e ao mesmo tempo um lance de espera. Olha só que legal. Cavalo F6. Tá? Tá vigiando o E4, vigiando o D5, duas. Olha como os cavalos C6, F6 vigiam essas 4 casas centrais. Olha que coisa linda. Tá? Então, enquanto o outro também está vigiando as casas aqui, né? As casas vitais do centro. Cavalo D2 pelas brancas. É uma escolha um pouco infeliz, tá? Mas aqui o cavalo ele entra ou por A3, que é triste, né? Porque só monitora 4 casas. Então, ó, você que está começando, pessoal, joga o cavalo A3 ou o cavalo H3 quando você não tiver opção, tá? Sempre prefira sair ou por C3, F3 ou E2, D2, tá? Cavalo no canto aqui, ó, analisa bem, tá? Se for alguma ameaça, precisar guardar alguma casa perigosa. Fora isso, cavalo sempre C3, F3 ou D2 e E2. Aqui no caso de cavalo D2, ele bloqueia o bispo, né? Ó, esse bispo não sai, tá vendo só? O bispo de C2 ele não sai. E ele não tem muito raio de visão, né? Esse cavalo aqui. Tudo bem, ele está segurando essas 2 casas, mas ele poderia estar segurando mais casas centrais, né? Se ele está aqui em C3, ele vigia 2 casas centrais. Mas tudo bem, melhor do que nada, né? E agora, olha só que lance instrutivo, ó. Você tá de pretas aqui, o que você faz? Você já tem que começar a analisar, ó. O cara tem um bispo, as brancas têm um problema. Tem um bispo que tá difícil de sair aqui. O rei tá exposto. Ó, esse rei ainda tá no centro, tá, só que ele tá muito mais aberto, ó. Olha que buraco, olha esse F4, como que criou um buraco aqui. Então, as pretas já viram o quê? Essa coluna C, ela vai abrir já já. Hugo, como que ela vai abrir? Porque se as pretas tomam e retomam, toma, a coluna abriu. Hugo, o que é uma coluna aberta? É uma coluna da qual os peões já sumiram.
Então veja que, pessoal, ó, não tem peão mais aqui, só tem peça. Então se essas peças saírem tudo daqui, ó, e as peças saem, né? Não é verdade? A coluna está aberta. Eita, pelo. O duro dessas pecinhas que não tem peso é isso, né? Elas caem fácil. Então veja só, se abrir aqui, se toma, essa coluna vai abrir. E se você assistir o canal, você sabe que coluna aberta, o que a gente coloca? Peças pesadas, né? Isso mesmo. As torres e a dama, tá? Então aqui, ó, a dama vai se desenvolver com ganho de tempo, porque ela vai criar uma ameaça posicional aqui. Qual que foi o lance? Esse aqui, ó. Dama C7, tá? A hora que esse bispo sair, essa torre vai vir para cá. E a pressão na coluna C vai ficar gritante, tá bom? Então, ou o branco se cuida aqui, ou vai levar fumo. Cavalo de G em F3. E aqui está o problema, tá, pessoal? Que eu queria falar para vocês. O cara jogou isso daqui, ele já você tem que entender o seguinte: ele está ameaçando abrir e dominar a coluna C, tá? Você não pode fazer um desenvolvimento rotineiro, impensado, que você fala assim, ó, no Stonewall, no ataque Stonewall, esse cavalo aqui, ó, esse cavalinho ele vem pra cá e pra cá. Então, ó, o cara, independente do que o cara for jogando, eu vou jogar aqui e depois eu vou jogar aqui. Essas peças tá me irritando. Não é assim, no xadrez não funciona assim, tá? Então o cara quer o cavalo em E5, tá? Só que ele não analisou a posição. Às vezes não é a hora de você fazer isso, né? Então você sempre pensa, o que o meu oponente está ameaçando com esse último lance dele? Ele tem algum cheque, captura, que vai reduzir minha escolha de resposta? Tem. Então, pera lá. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Não tem. Não, ele tem esse, mas não vai causar perigo. Pelo menos não agora. Dá para esperar? Dá. Pô, então dá para eu jogar. Entendeu? Ou dá para fazer outra coisa. Ou não, isso aqui é urgente, eu preciso cuidar. Então veja sempre a ameaça. Tá bom? Eu falei cuspir aqui no cavalo. Foi bem na cabecinha dele. Então jogou o cavalo de F3. E agora o preto arregaça a coluna C e vai abrir de uma vez. Ó. Tomou. E aqui, gente, esse daqui, ó, as brancas têm que tomar com o peão C. Eu vou mostrar para vocês por quê. E aqui é revelado o porquê desse lance aqui, ó. Tá? Quando esse bispo sair, a torre vai passar e vai criar uma pressão gigantesca nessa coluna, tá bom? Por que ele não pode tomar com o peão de E? Porque tá caindo, né? Tá perdendo o peão, ó. Tá bom? Isso que você tem que ver. Pô, se eu tomar com esse peão, vai ficar fraco em algum lugar? Né? Eu vou desproteger alguma peça? Vou desproteger algum peão? Vai ficar algum peão banguela? Então, veja sempre isso. Então, as brancas, obviamente, tomaram com esse peão, tá? Tomar de cavalo, você tem que pensar o seguinte: o cara já não jogou esse lance aqui para jogar o cavalinho assim? Então por que ele vai retomar aqui? Né? Aí o cara me troca os cavalos, eu já não tenho o plano que eu quero. Então o cara já tá uma sarna com esse ataque Stonewall aqui, ó. Então deixa o cavalo aqui, toma de peão para ele jogar o cavalo para cá, tá? O plano dele é esse, então não faz sentido ele tomar com o cavalo e tirar o cavalo da rota, né? Até a casa de E5. E aí, meus amigos, veio ele. Cavalo B4. Esse lance é muito chato, cara. Esse é um ataque perturbador no eclesiástico, tá? O bispão aqui, ó.
E as pretas sabem que nessa configuração, nesse sistema de aberturas das brancas, do ataque Stonewall, o bispo é muito importante. O par de bispos, né? É muito importante. Então, o branco não pode trocar. Ele não pode deixar o par de bispo, né? Então, o que ele faz? Aquele não tem, aquele não tem. Ele não vai tirar o bispo da diagonal que está mirando na ala do rei, né? Então, eu não tenho D3, não tenho C2. Então, volta para B1. Né? É uma casa incomum para o recuo? Só que é a única casa disponível. Se o bispo quiser continuar nessa diagonal aqui. Tá bom? E veja, pessoal, tudo bem. O branco, ele não está em apuros, né? Com esse recuo, nem nada do tipo. O cara tem esperança aqui, ó. Se ele jogar um A3 aqui dando toque Minerva e chutar o equino para longe, aí ele reorganiza as peças, a tropa aqui e tudo bem, tá? Então não está perdido não, tá bom? Então ganhou esse tempo. O que as pretas fizeram? Um lance quietinho, só que muito sutil, ó. Bispo D7, bispo D7. Lembra do plano que eu falei, hein? Ó, esse bispo vai fazer a presença dele ser sentida, mesmo com esse comecinho tímido, tá? Porque, lembra, o cara quer arrebentar a coluna C, então ele vai levar o cinzeiro para C8, tá? Escuta o que eu estou falando. Aí o que as brancas fazem aqui? Antes de rearranjar as peças, ele precisa tirar esse cavalo aqui, esse cavalo é muito chato, né? Porque o cara não pode jogar a dama para cá, não pode tirar o bispo, então tá muito chato. Então o que ele fez? Jogou um A3, dá o toque Minerva no cavalo. Só que agora vem o susto. Vem o susto! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Mamãe! 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 Torre C8. Isso aqui assustou o cara. Aqui assustou o cara. Porque ele está com uma ameaça desgraçada aqui, ó. O que o cara vai fazer contra isso daqui, ó? Ó, essa é a ameaça. Essa é a ameaça, pessoal. E aí? Aqui o cara tem que fazer o roque. Porque se toma de dama, perde a torre. Olha só. Cheque. Você leva pela dama preta, você leva dama, torre, bispo e pode abandonar. As brancas podem abandonar e ir para casa, tá? Olha que ameaça desgraçada aqui. Então, o que acontece? A ameaça das pretas é tomar, e aí o cara teria que fazer o roque para proteger, tá? Para proteger aqui. Beleza? Agora, eu tinha notado uma coisa aqui, quer ver? Ó? Ah, isso é legal. Isso é legal da gente analisar, pessoal. Ó. Aqui o livro diz o seguinte, ó. O que a branca deve fazer contra a ameaça de dama por C1? Tá? Se ele jogar por B4, aqui ó, se ele tomar o cavalo, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vai vir dama por C1 de qualquer jeito, tá? De novo, não dá para tomar, porque vai tomar com cheque, o rei sai e vai cair a torre. Então não. Aqui o cara teria que fazer o quê? Torre por A7. Dama por B2, tá? Depois de dama por B2, tá ameaçando esse, hein, ó. Tá ameaçando ganhar a dama com torre C1. Aí eu não posso tomar porque a dama retoma. Então, aqui tá ameaçando torre C1 para ganhar a dama. Então aqui as brancas teriam que jogar o quê? Roque, né? Pelo menos protege. Perde mais um peão, né? E veja que as pretas estão com 2 peões a mais. A ala da dama
das brancas está destruída, torre preta na coluna aberta, dominando a coluna, e as pretas têm um peão passado. Tá? Hugo, o que é um peão passado? É um peão cujo não tenho na adjacência peões que vão de encontro com ele. Então esse peão pode avançar até aqui, ó, que não tem nenhum peão nem na coluna adjacente A, nem na C, para tomar ele. Então ele está livre para vir para cá. Então a gente diz que é um peão passado, né? Vai chegar e promover. Fora, gente, que tem ó, 2 bispão abertos chegando aqui. Isso aqui é perdido, para não falar. A vantagem aqui posicional é muito forte, tá? Então essa é a ameaça para você entender. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui onde estava. Se tomar o cavalo é bucha, hein? Então, ó. Jogou torre C8. Ai, que susto, mamãe. Ai, que susto. O que as brancas fizeram aqui? Correndo. Roque, né? Claro. Agora o bispo está protegido pela dama e a torre. Tá? Então, vamos lá. E o rei se escondeu. E aí, mais uma pedrada. Bispo B5, olha. Olha só, gente. Olha só. Para você que está começando. Ganha um tempo na torre do cara. Desenvolve um bispo com ganho de tempo na torre. Tá? O cara não tem tempo de tomar seu cavalo, porque vai vir aquele monte de chatice. Você vai tomar aqui, entendeu? Depois vai tomar, a dama toma, torre toma com cheque. Então não compensa. Então ganhou um tempo, ó. Tira a torre para cá, E1, forçado esse lance. Hugo, por que não joga torre em F2? Porque vai perder naquele mesmo tema de dama por C1, torre por C1, cheque, ganhou uma peça. Então não, veja que você não pode tirar a torre da coluna, da primeira coluna, tá bom? Então, ó, salva a torre para cá. A torre tem que ficar aqui, porque a ameaça aqui, ó, viu só como 2 peças pesadas na coluna é um inferno, pessoal. Essa dama e essa torre é um demônio nessa coluna. As torres não estão conectadas. Muito chato, né? Então, ó, torre 1 para salvar, tá? Cavalo C2. Putz! Atacou as 2 torres, tá? E aí deixa as brancas sem escolha de respostas, né? Você vai fazer o quê? Você vai deixar o cavalo tomar uma das torres? Então você tem que remover essa desgraça desse cavalo aqui. Muito chato, né? Então vocês viram que as pretas estão sempre criando ameaça, né? Viram que se capturar o cavalo é ruim. Só que aí deixa o cavalo entrar. Olha que chato, né? Então, ó, capturou de bispo, tá? Por quê? Tem uma diferença de você capturar de dama, porque você que está começando, se o cara captura de dama, você tem que pensar no seguinte: você vai tomar dama por C2, bispo por C2, torre por C2, e a sua torre vai estar infiltrada na segunda coluna, na segunda fileira das brancas. Isso é um conceito do Ninzovich, tá? Eu vou ilustrar para vocês, ó. A dama tomaria, tá? Bispo tomaria e torre tomaria, tá bom? Qual que é a diferença? Materialmente tá igual, mas você não pode olhar somente o material, tá? Você tem que olhar a posição das pretas está superior. Por quê? Você está atacando um cavalo, atacando um bispo, atacando um peão. E ó, onde que é a base inicial de todos os peões das brancas? Não é a segunda fileira?
Não é a segunda fileira? Qual que é a base dos peões das pretas? Não é a sétima fileira? Então esse é o conceito chamado de torre na segunda ou torre na sétima. No caso das brancas, ó, se você infiltra uma torre na sétima fileira, ó, tá vendo que você ataca os peões, vários peões, ó, você ataca esse. Se esse aqui avançar, você toma esse, entendeu? Se esse rei tá longe, você vai tomando, você pega os peões pela retaguarda. Então começa a cair tudo, começa a cair a casa. Para você jogar um final é muito mais confortável, cara. Tá bom? Então aqui o cara de brancas, ele percebeu isso. Então ele falou assim, não vou, eu vou tomar de bispo, tá? Então ele tomou o cavalo de bispo, dama por C2, chegou, né? As pretas já estão com um peão a mais e a posição melhor. Então trocou as damas, né? E o cara aqui força o cara a tomar, tá? Força ele a tomar. Teve que tomar, né? Dama por C2. Calma, tem um detalhe legal aqui, ó. Já tinha esquecido isso. Ó. Então tomou de bispo, a dama tomou o bispo. Olha só que legal, pessoal. O preto infiltrou no fígado da posição, ó, que é a segunda fila. No caso das brancas, né? O fígado das pretas é a sétima fila. O branco aqui, ele está quase paralisado. Se você perceber, a torre e a dama não podem mexer, tá? A dama não pode vir para cá, porque o bispo toma. Torre não pode vir nem para cá nem para cá, porque o bispo toma. Então já começou por aí. O bispo branco não pode se mexer, está preso pelo peão e pelo cavalo. Esse cavalo tem que ficar em D2, porque esse garanhão tá vindo para cá. Ó, essa casa é um posto avançado para o cavalo, a casa de E4. Então o cavalo vai vir. Então esse cavalo tem que ficar aqui de olho. Por quê? Mais uma peça inimiga infiltrando na posição. Então isso que eu quero que vocês entendam, você que está começando, tá? Olha essa torre de A1, que pamonha, que palhaça. Ela pode se mexer, ó, para duas casas idiota. É uma torre idiota, né? Qualquer uma dessas casas que ela for não faz nada. Então, ó, vocês perceberam que a posição das pretas está melhor? Isso que eu quero te ajudar a entender, tá? Antes da gente fazer as trocas aqui, vocês verem como que com essas trocas, ó, as brancas tiveram que tomar, as pretas retomam e infiltraram na posição das brancas. Tá ruim para as brancas aqui, tá difícil. E aí o cara jogou o quê? O ponto alto da combinação é isso daqui, ó. Tá? Controle. Então vamos lá. O que o cara jogou aqui? H3. Que ele pensou aqui, eu não vou deixar o cavalo entrar em G4, né? O cara vai invadir com outra peça aqui e sai fora. Só que, né? Não invade só por G4, ele invade por E4 também, né? Então esse H3 aqui não ajuda muita coisa. Bispo D6, tá? Bispo se deslocou para uma diagonal útil, ó. Veja que ele age nos dois lados do tabuleiro, tá bom? E agora vem cavalo B1 pelas brancas. O cavalo voltou para B1. Aí você que está de preta, se você está de preta, você tem que ficar ligado no seguinte. A ameaça do cara aqui é o quê? Prender a sua torre e trocar ela, tá? Tirar essa torre daqui e se desenvolver. Então, o que ele quer fazer aqui? Ele quer reagrupar as peças, ó. Jogar um cavalo C3, aí sua torre não sai mais, tá? Tá vendo só? Aí você vai jogar um bispo A6, talvez, ó, porque foi atacado. Ele vai jogar isso. Entendeu? Ou então ele vai jogar talvez torre D1, vai. Torre D1 é melhor. Torre D1 e depois vai jogar torre D2. É melhor porque quando você tem que trocar, ó, quando você troca,
ele libera o bispo. Tá vendo só? Troca as torres e libera o bispo. Ele vai passar a torre dele para cá e ele vai ficar com o controle da coluna C. Então é um lance que você tem que ficar ligado. Tá bom, pessoal? Como é que estava aqui? Estava assim, né? Então, ó, esse cavalo B1, você tem que ver, ó, esse cavalo veio para B1. Para onde que ele pode vir? Ele pode vir para cá. Putz, aí ele vai prender minha torre. Então, o que as pretas fizeram aqui? O cavalo saiu daqui, não saiu? Ele não vigiava E4? Quando ele sai, eu entro. Esses lances exclama, velho. Esse lance é bom, tá? Outra coisa que esse lance faz, tá? Ele impede essa ruptura aqui, ó, de E4. Então é outro conceito do Nimzowitsch. Isso tudo está no livro do meu sistema, cara. Esses conceitos do Nimzowitsch. É um livro muito bom em português, tá? Então, ó, ele bloqueia esse peão e coloca a peça aqui, tá? E impede o cara de se reorganizar. Porque se o cara jogar um cavalo C3 agora, ele toma, ó, toma, ganha um peão. Torre para C3, ganha mais um peão para as pretas. Agora, ó, ala da dama, maioria de 2 contra 1, acabou, velho. Pode dizer que tá ganho isso daqui. Então, enfim, né? Vamos lá. Tá assim. As brancas jogaram cavalo de F em D2. Vai tentar trocar, né? Por quê? Pelo menos vai tentar se livrar desse cavalo aqui. Para conseguir o desenvolvimento. O que o cara fez? Bispo D3. As pretas aceitam a oferta. Só que veja o conceito, pessoal. Ó. Esse é o conceito de... Conceito de posto avançado. Ó. Você tem uma peça, ó, você tem uma peça aqui que não tem nenhum peão branco para encher o saco dela. Então essa peça está parafusada aqui. Esse cavalo aqui é muito chato, muito chato. Então, ó, esse peão já avançou, então ele não ataca. Peão F já foi para o reino da glória, então tem uma peça aqui, tem um posto avançado. Quando as pretas jogam, o Borowski joga o bispo em D3, ele está falando o seguinte: se você trocar, eu vou substituir o cavalo por outra peça no posto avançado, que é o que acontece. Então, ó, as brancas fizeram o quê? As brancas têm que limpar o tabuleiro de peça, com o máximo de peça de conseguir, senão ele não vai conseguir se soltar, velho. Entendeu? Então o cara fala assim: não, vou trocar peça, limpar isso daqui para conseguir me soltar, porque o branco aqui está amarrado. E aí as pretas não toma de peão, tá? Toma de bispo, tá? Porque ó, você recapturou de bispo, além de você ter uma peça agora protegida, que não pode mais ser atacada por peões, você está ameaçando ganhar o peão de G2 com cheque, ó. Viu só? Ganhar mais um peão. Então, novamente, ameaça. As brancas não têm tempo de jogar isso daqui porque está caindo G2 com a torre, tá bom? E é com a torre, tá? Com a torre para dar cheque. Então, o que a branca fez aqui? Cavalo D2, né? Por quê? Corta a conexão da torre com o peão, ó, tá bom? E ameaça o bispo, tá bom? Vamos lá. Só que aí, ó, ficou na frente do bispo, ó. Então, o branco voltou pro próprio sufoco aqui, né? E, gente, infelizmente aqui não tem mais nada promissor, tá? Tem mais nada promissor. Se o cara jogar, talvez, aqui, se ele jogasse bispo D2, por exemplo, o que acontece aqui? Acontece aqui. Ganha peão, né? Para começar, já ganha o peão. Aí joga quero jogar um torre C1. O que vem aqui? Joga um torre C1. Rei D7. Rei D7.
Tá ameaçando o quê? Esse, aí ó, vai pegar a coluna. Por que não jogaria esse? Tá? Por que não jogaria esse? Porque você tem que jogar aqui para você proteger essas 3 casas, ó, da torre não entrar. E aí as pretas vão ameaçar o que aqui? Tomar o cavalo, ó. Tomar o cavalo. Se toma aqui, volta para põe esse ou põe esse na coluna C e volta a ter o controle da fileira, da coluna. Então, é triste, né? É triste. Então, jogar o cavalo. Esse bispo está aqui, né? O peão está aqui, enfim. Então, teve que jogar o cavalo. E olha só, agora aqui vai ser o outro ponto alto da partida, tá bom, pessoal? Essa torre tá aqui, né? Desculpa. Outro ponto alto da partida. Se você tá de pretas, deixa eu ver quanto que tá a bateria aí. Se você tá de pretas aqui, às vezes você quer, deixa eu ver como é que tá a bateria aqui, pessoal. Não, vai dar certo sim. Oxe, tá gravando. Pronto, deixa eu colocar aqui. Se você tá de pretas e você é iniciante, muitas vezes você não sabe como concluir o ataque e você pensa em fazer isso daqui, ó. Roque. Tá errado? Não tá errado, tá? Não tá errado. Já segurou o rei, vai trazer outra torre, tudo bem, tá? Só que nessa partida, o Borovski vai mostrar pra gente a importância do rei no final. Isso aqui já é, podemos dizer, um final, ou pelo menos já transpôs para um final. Quando trocou as damas, já trocou bastante peça, ó, 2 peças menores, dama, né? O perigo de andar com o rei no tabuleiro é menor, tá? Então, gente, conforme a partida vai chegando mais para o fim, o poder do rei vai aumentando. Então, mais enérgico do que você convocar o roque é você ativar o seu rei. Então, o que ele jogou aqui? Rei D7, cara. Rei D7, tá? O rei, ele é ativado, tá? Porque esse rei vai participar da luta agora, tá bom? Veja só, pessoal, que ó, não tem peça para atacar o rei. As 2 torres estão palhaça, os 2 cinzeiros. O cachorro não vai para lugar nenhum, esse bispo não vai para lugar nenhum. Agora, você tem uma torre, vai dobrar, vai doblou aqui, par de bispão aqui, que nem uns cachorros do inferno, e o reizão vai entrar. Esse rei pode passear aqui, ó. It's not crying on a wedding day. Então, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. As brancas falaram: chega de sofrer, que nem sovaco de aleijado. Chega, eu não aguento mais. Não aguento mais. Tchau. Lembra que eu falei? A única esperança das brancas aqui, ó, limpar o tabuleiro. E aí, ó, retoma, claro. E aí, ó, gente, eu sei que esse vídeo tá longo, eu acho que esse vídeo vai ficar grande, tá? Mas faz um esforço aí, pessoal. Inclusive, não deixa de compartilhar, dar o like, se inscrever e apoiar o Magrão aí para eu trazer mais vídeos para vocês. Agora que eu quero que vocês analisem a posição, ó. Tá bom? Agora vai ser uma aulinha para você que está iniciando, para a gente analisar a posição, e eu quero que vocês percebam a inferioridade, tá? Das brancas. Veja que esse bispo não foi desenvolvido e com isso a comunicação não existe entre as 2 torres, né? Porque quando a gente tirou o bispo, a gente diz que a gente conectou as torres, né? As torres, gente, no xadrez, elas têm que andar em sinergia, em coordenação. Uma torre tem que estar coordenada com a outra, né? Isso aumenta muito o poder das torres. Se as torres estiverem descoordenadas, é muito triste. Imagina uma coisa dessa aqui, ó, por exemplo, sei lá, imagina que essas 2 torres estão assim, ó, descoordenada, e vem um bispo aqui.
em B4, você ganha uma das torres, vai ganhar qualidade, né? Então é muito triste, muito triste. Você tem que sempre andar com as torres coordenadas se comunicando. Ó, os peões no centro estão fixos, tá? Hugo, como assim estão fixos? Esses dois estão se encarando, então eles não se mexem. E esse não pode avançar porque esse daqui vai tomar. Então ninguém se mexe aqui, tá? Então, ó, e além disso, ó, todas as peças estão na primeira fileira, gente. Olha que tristeza, tá? Então, ó, apreciem isso daqui, a força peculiar dessa torre, tá? Ela está atacando dois peões que estão na fileira, tá? É difícil você defender os dois peões ao mesmo tempo. 2. Essa torre pode ir por trás dos peões, tá? Se esse peão, por exemplo, futuramente, vamos supor que esse bispo saiu, se esse peão avança, você vem por trás. A melhor forma de você pegar o peão passado é por trás, porque o peão ele vigia na frente, mas ele não vigia atrás. Então o ponto fraco do peão é o quê? A retaguarda, tá bom? Então, esse é um ponto, né? A torre está restringindo esse rei, tá? Esse rei não consegue ser ativado para o meio do jogo, ó, porque ele não passa por aqui. A torre está cortando o rei. Esse rei não pode passar, tá? Ele teria que passar por detrás. Então tá triste. Então a moral, ó, para você gravar, você que está começando grava isso. Na abertura, coloca as torres no centro, nas colunas que são propensas a ser abertas, né? Costuma ser colunas C, D e E, tá? Na maioria das vezes, C, D e E. Em alguns casos, gambito do rei, coluna F também, tá? Mas essas três colunas. Meio jogo, pressiona as colunas abertas, tá? Comanda ela com as torres. Se tiver uma dama para ajudar, melhor ainda, tá? E no final, tenta infiltrar a sua torre na sétima fileira, né? Se você está de brancas, infiltra aqui na sétima, e se você está de pretas, infiltra aqui na segunda, tá bom? Se você dobrar as torres, ó, se você consegue dobrar, depois trazer as duas assim, ó, gente, isso daqui é muito difícil de defender, tá? De um checkmate, tá? Se tiver com pouco material no tabuleiro, meu Deus do céu, isso aqui acabou. Acabou, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Torre B1, quer defender aqui, né? Quer preparar um B4, né, gente? Depois passar o bispo e descravar tudo. Então jogou. Torre B1, torre de HC8, dobrou. Olha só. Então, você dobrou as torres numa coluna aberta, você dobra a sua força naquela coluna, tá? B4, por isso que ele jogou o torre B1, tá? Deixa a casa de B2 livre para o bispo, né? Torre de 8 em C3, olha só. Ah, tá defendido. Tudo bem, calma lá que vocês vão ver, ó. Desanimou o plano, porque se o cara jogar o bispo em B2, torre B3 vai ganhar o bispo, tá? Não dá para proteger, porque se eu jogo para cá para defender, toma, né? Aí toma, ganhou uma torre. Concorda? E desculpa, estava assim. E caso ele defender aqui, né? Que não dá para defender aqui, porque cai a torre. Então, já, ó, olha que legal. Esse torre C3 já desanimou o cara de jogar aqui. Porque senão ele perde uma peça, tá? Rei F1. Agora o rei vai ficar sambando, né? Chega perto para proteger a torre, porque ele pode jogar esse. Deixa eu ver se está enquadrado aí, pessoal. Está enquadradinho, bonitinho. Então o rei vai chegar perto para proteger a torre, tá? Rei C6. Rei dá uma mãozinha no final. Veja que as casas claras, ó, estão fracas, tá? Fracas por quê? Não tem nenhum peão protegendo,
tá? E nem o bispo de casas claras. Então a ideia, gente, desse rei é ele passar aqui para A4 e atacar os peões, tá? Ele vai ajudar a passar o rodo, beleza? O Ruben Fine já dizia, né, gente? Claro e simples, o rei é uma peça forte no final do jogo, então usa o rei, tá? Bispo B2 veio, mesmo assim, né? Planejam entrar na briga, mas agora é meio tarde, né? Torre B3, imediatamente ataca o bispo e vai forçar o próximo lance das brancas, ó, torre E2, forçou, tá? É a única maneira de salvar o bispo, gente, sem perder o peão, ó, esse peão A aqui. Por quê? Se você joga a torre de E aqui em C1, por exemplo, se você joga a torre aqui em C1, ganha aqui, né? Ó. Você toma aqui, né? Toma o bispo. Não adianta, se tomar aqui, toma aqui e ganha uma torre, e vice-versa também. Então, não dá, né? Tem que ser torre 2. E aqui, gente, as pretas estão felizes, ó, de trocar. Trocou, porque vai simplificar o final, tá? Veja, gente, ó, que as pretas ela tem uma vantagem posicional, uma mobilidade tão superior, incluindo o rei mais ativo, mais perto do centro, que é o que eu falei, ele planeja invadir aqui, tomar os peões, tem peão passado, tá? E vai levar para um finalzinho de rei e peão que é facinho de ganhar, tá bom? E aí, ó, rei toma, claro, tem que tomar esse peão. Eu vou acelerar um pouco esse final para não ficar muito longo, tá? Rei B5 entrou, tá? Se afasta. Por quê? Evitando o cheque, né? Ó. Se ele jogar um cheque aqui, depois ele solta o bispo, tá? Então o que ele faz? Joga o rei para B5, sai da coluna, não tem cheque, tá bom? Rei D2, tá? Rei A4, entrou, tá? Então, ó, o que você tem que fazer? O rei tem que render os peões. Esse peão não anda e esse peão não pode avançar agora, porque senão ele cai, tá? Então, ó, olha como que o rei rendeu 2 peão refém, tá? Rei E2 voltou, agora o branco tem que ficar fazendo lance de espera, né? Não vai mexer os peões aqui na ala do rei, porque vai ferrar toda a estrutura, né? E aí, olha só, melhor ponta de lança no ataque é o peão. Ó, A5, A5. Peão quebra quase qualquer barreira, tá? E tá ameaçando o quê? Ó, ganhar um peão, ó. Porque tá ameaçando tomar, tomar e tomar. Ó, pretas tomam, peão toma, rei toma. Toma, toma, rei toma e ganha o peão. E tem um peão passado, tá? Essa é a ameaça das pretas aqui. Então o que o rei voltou para F2, tá? E não dá para tomar aqui, viu, gente? Tá? Não dá para tomar porque as brancas vão recuperar o peão e ganhar o bispo, tá? Porque vai vir aqui, ó, vai vir esse, entendeu? E aí o que você vai fazer? Vai tomar o bispo, vai cair a torre, né? E aí você vai acabar ganhando, você vai acabar ganhando aqui, ó, ou ganhando aqui, não tem o que fazer. Então não é bom, não é bom. Cadê? Tá aqui, né? Então as brancas não, por isso que jogou rei F2, não pode tomar, tá? E fora que depois esse peão aqui tá pelado. A por B4, mais uma sapatada. A por B4. Tem que tomar, senão, né? Como é que faz? Rei por B4. Olha só, de novo, por que não toma de torre e nem de bispo? Porque o rei está numa coluna aberta, ele vai levar cheque, tá? Então, ó, o cara toma de rei
e sai das colunas abertas, tá? Não tem cheque. Fechou, pessoal? Isso é prudência, tá bom? Rei por B4. Rei volta para E2. Ah, um idiota. Rei B5. Oh, meu Deus do céu. Rei B5 é legal, tá? Não faz lances assim, né? Continua na coluna B. Por quê? Agora ele está ameaçando. Aqui ele está na frente do bispo. Ele está ameaçando o quê? Está ameaçando esse. O bispo está cravado. Ele não pode sair daqui porque senão sai a torre. Cai a torre. Então, gente, ó, visto que esse bispo está cravado, porque se ele sai, o preço é muito alto, cai a torre. Como que você ganha uma peça que está cravada? Pressiona ela mais uma vez, né? Então, ó, quando o rei sai para B5, ele não está só fazendo um lancezinho de espera, não. Ele está abrindo caminho para ameaça, tá? Então, ó, rei D2, o rei vai se aproximando para salvar o bispo, né? Bispo A3, forçando o plano, atacou o bispo de novo. Rei C2, único, se não quiser perder material, né? E aí veio torre por B2, cheque. E aí vai limpar o tabuleiro de peça, né? Vai levar um final simples de rei e peão. Rei e peões, né? Essa é a maneira mais simples de você vencer um final com um peão a mais, gente. Simplifica tudo e leva o seu rei para o centro, troca as peças, ativa o seu rei, você tem um rei melhor, né? Sua estrutura de peões é melhor. Então você simplifica, já tem um peão passado, esse rei não vai conseguir segurar a oposição. O branco tem que recapturar, claro, né? Toma o B2, né? Com cheque, bispo toma, continuando a simplificação, rei toma, e olha só como que ganha isso daqui, é muito fácil, tá? Muito fácil. Rei C4, ó, olha que legal, ele tá com duas ameaças, abrir caminho para esse peão empurrar, tá? E ele pode fazer outra coisa, você no caso, que é muito interessante, usar esse peão passado de boi de piranha. O que é isso? Você pode empurrar ele, esse rei vai ter que ficar de goleiro desse peão, tá? E aí você começa a avançar com seu rei para cá e vai tomando todos esses peões. E o rei branco não pode ir atrás, porque senão esse peão vai promover. Então você força esse rei a se afastar, porque ele tem que tomar esse peão enquanto o seu vai passando o rodo. Então olha que maldade, né? Que é o que vai acontecer aqui. Vocês vão ver. Rei C2, impedindo, né, o plano de invasão, porque aqui o rei quer vir para cá, tomar aqui, né? Enfim. Então aqui ele impede, tira a casa de D3 do rei. Só que depois de B5, o branco abandonou. Tá? Peão passado a gente passa, tá? Peão passado a gente empurra, pessoal. Tá? Isso aqui garante a vitória, porque as brancas não vão conseguir impedir esse peão de avançar. Ou podem impedir, só que não conseguem impedir de o rei preto vir aqui e passar limpo. Porque os peões estão desertados aqui, ó, não tem nenhuma peça ajudando. Então, como que seria a continuação? Ó, olha só. O cara jogaria talvez um G4, por exemplo, B4, tá? Ó, abandonou, gente, abandonou aqui, tá? Como que ganha isso daqui? Ó? Vamos supor, ó, jogou um B4, um G4, B4, o cara joga um H4, por exemplo, joga um B3 com cheque, rei D2, B2, avança, e aí o rei branco tem que deixar de proteger esses peões aqui para tomar conta, senão esse aqui vai promover fazer dama, né? Então o cara tem que jogar o rei para C2, você promove com cheque, e a hora que o rei captura, o rei preto entra. Agora acabou, o rei está sozinho, o rei está desertado. Olha que desgrama, né? E aí vai jogar rei C1, toma E3, acabou. Rei D1, você
pode tomar D2, você pode jogar aqui, entendeu? Porque esse peão não vai em lugar nenhum, pessoal. Ele não avança porque tem um peão aqui. Esse peão não é passado, tá? Agora, você vai fazer o quê? Você vai jogar aqui. Como é que ganha isso aqui, gente? Como é que você ganha isso daqui? Sério, fala pra mim. Você vai jogar esse. Joga esse. E aí? Pra onde esse rei vai? Pra onde esse rei vai? Ah, eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Pô, toma. Pode tomar aqui também, ó. Ah, eu volto. Olha o rei preto na liderança dos peões passados. O que esse rei vai fazer? Você pode até judiar. Ó, não tem mais. O cara vai tentar qualquer coisa aqui. Não adianta, né? O que vai fazer? Acabou. Acabou. Tá? Gente, a aula ficou muito longa, mas de coração, eu espero que tenha ajudado vocês. Essa aula eu pensei com muito carinho, porque tem muito ponto legal para você que está começando a pegar, tá? Espero que ajude vocês nas suas partidas online aí, que o seu rating cresça que nem um foguete. Tá bom? Um beijo na sua alma, no seu coração.